Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial para tecer considerações da nossa Escola Bíblica Dominical. A propósito, dia 21 de setembro, dia em que essa aula estará vigente, nós comemoraremos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Oportunidade para que você comente e, de alguma maneira, ilustre a importância dela para a formação dos nossos irmãos em Cristo Jesus. A nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, e em nome do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que seja um encontro salutar, que a gente possa cooperar com você e acrescentar valores diante da lição sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O textual está em Atos, capítulo 11, verso 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática disso faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A leitura bíblica em classe, por sua vez, está em Atos, capítulo 11, versículos 19 ao 30. Mas para dialogar introdutoriamente o tópico inicial, falando de uma igreja com consciência missionária, eu convido o nosso companheiro pastor Fernando Rodrigues. Nós estamos aí finalizando o trimestre e agora é um tempo muito oportuno para revisitar tudo aquilo que você estudou nesse trimestre e colocar em prática na sua vida cotidiana. Bom, o tópico número 1 tem lá o tema Uma Igreja que Ama a Consciência Missionária, ou seja, a nossa igreja tem que desenvolver sempre uma consciência missionária. O subitem diz o Evangelho para além da fronteira de Israel. Nesse item nós vemos que assim como Felipe, que em razão da perseguição levou o Evangelho ali na cidade de Samaria, que nós estudamos lá na lição número 10, aqui, da mesma forma, foram estes homens e mulheres que foram levar aí o Evangelho a Antioquia, que também faziam parte desse grupo cristãos perseguidos, que levaram o Evangelho para além dessa fronteira de Israel. Veja que a dispersão que houve ali devido à perseguição tornou essa igreja ainda mais consciente da sua missão, da sua vocação, pregar o Evangelho fora da igreja, para aquelas almas sedentas pelo amor de Cristo. É tido e falado na nossa lição, no nosso estudo, que onde que esses crentes chegavam, esses homens e mulheres missionários, eles anunciavam a palavra de Deus, como está descrito ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 e 20. Foi assim que eles deram o testemunho ali na Fenícia, no Chipre, na Antioquia, por todas as partes, que aqueles que foram dispersos pela perseguição levaram o testemunho de Cristo, o Cristo da redenção, o Cristo Salvador. O que vemos aqui é algo muito claro. Crentes, pessoas conscientes da missão de testemunhar e dar resposta da sua fé aonde quer que estivesse. Como eu e você temos levado o testemunho de Cristo na nossa vida? Como que nós temos levado aquilo que é a preciosa semente do Evangelho? Mesmo chorando, plantando essa semente, mas com certeza o Espírito Santo dará o crescimento e fará com que nós aí consigamos ver a bela colheita, os molhos com alegria sendo salvos aí por Cristo. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Naquela dispersão, onde que os cristãos foram dispersos por todas as regiões
da igreja primitiva, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 20, deixa muito claro que esses cristãos eram pessoas como eu e você, comuns, ou seja, pessoas com debilidades, com necessidades, com circunstâncias muitas vezes adversas, mas eles não se deixaram vencer por aquilo que afligia, mas pregaram Cristo. E esses foram em si fundadores de igreja, como lá na Antioquia, ou como outras igrejas que foram abertas ali na Ásia Menor. O Novo Testamento deixa bem claro como que é importantíssimo eu e você levarmos a palavra de fé, a palavra da salvação, a palavra que Cristo salva, redime, cura, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para morar no céu todo aquele que crê no sacrifício da cruz. Esses cristãos eram cristãos anônimos, leigos, que não eram talvez contados entre os apóstolos, ou os diáconos, ou os presbíteros da época, mas todavia foram profundamente utilizados e usados por Deus para alcançar todos aqueles que estavam ali naquelas cidades circunvizinhas e foram muito bem sucedidos, porque a Bíblia revela, conforme lá está em Atos, capítulo 11, versículo 21, que a mão do Senhor era com eles. Se a mão do Senhor é com você, pregue o Evangelho, pois Ele garante a palavra. Ela não volta vazia e ela vai encontrar guarida no coração daquele que precisa de uma palavra. Cristo é o Salvador e pode redimir a qualquer um. Isso nós já estudamos na nossa lição passada e vemos na nossa vida cotidiana que Cristo é suficiente. Veja que a igreja de Jerusalém, mesmo dispersa, manteve seu compromisso em anunciar o Evangelho com ousadia. Então esse compromisso vale para nós hoje também. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para, muito rapidamente, tecer considerações do tópico 2 da aula de hoje. A gente fala um pouquinho sobre uma igreja com visão transcultural. Para ser bem exato, esse tópico, de alguma maneira, tem por base, dentro dessa concepção, para além de uma cultura única, né, portanto, de fato, transcultural, a ideia da igreja estabelecida em Antioquia. Espero que os argumentos já propostos, além dos que estão por vir, colabore com a sua preparação para a aula da Escola Bíblica Dominical. Bem, esse tópico, dividido aí em alguns elementos, cultura grega, helênica, contextualizando a mensagem, né, que são os 2 itens que corroboram as informações relacionadas ao tema proposto de maneira dentro do tópico 2, vejamos que o que fica claro em relação a esse ponto é o surgimento da igreja em Antioquia, como fruto da evangelização que foi realizada pela dispersão, pela diáspora que houvera quando da perseguição ocorrida em Jerusalém. Então, cristãos saíram da cidade de Jerusalém e, por meio dessa saída, operacionalizaram uma evangelização eficaz, inclusive na região de Antioquia, que se tornaram um polo da evangelização e do crescimento entre os cristãos. Homens de Chipre, de Cirene, pregaram aos gregos e muitos se converteram. Então vejam como que o evangelho em pouco tempo tomara proporções enormes. Nós tínhamos já em caráter gentílico a expansão do evangelho, inclusive por pessoas que já eram gregas e que de alguma maneira, conscientes do que o Cristo fizera, estavam esparramando a mensagem do evangelho, as boas novas de Cristo para outras pessoas e com isso os gregos se convertiam. De maneira também que Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para acompanhar esse crescimento espiritual que se dava na nova comunidade.
cheio do Espírito Santo, exortava os novos convertidos a permanecerem firmes no Senhor. Vejamos, portanto, o quão eficaz foi esse elemento e, para além disso, unindo, claro, as duas abordagens inseridas no tópico 2, vejam também os meus irmãos que a igreja de Antioquia se tornou um centro missionário importante, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos. Então, esse derivado de Cristo não foi dado para os cristãos, abre aspas, em Jerusalém, mas foi dirigido inicialmente, primariamente, para os cristãos em Antioquia. Dessa maneira, aqui, assim como na lição passada, nós temos uma comprovação latente de que o Evangelho é transcultural, o Evangelho rompe barreiras étnicas, o Evangelho não faz distinção racial, o Evangelho não faz quaisquer tipos de acepções, o Evangelho veio para todos, sejam para ocidentais ou para orientais, sejam para brancos ou sejam para negros, sejam para ricos ou sejam para pobres, seja qual for a classe, seja qual for a etnia, seja qual for a categoria, o Evangelho de Cristo rompe barreiras e o seu estabelecimento em Antioquia é uma prova cabal de que isso foi real. Bom, vamos aí para o nosso tópico número 3, que tem o título Uma Igreja que Forma Líderes ou Discípulos, né? Uma igreja que discipula. O primeiro subitem vai falar sobre a base do discipulado. Ali, o comentarista da nossa lição é bem enfático para falar que, além de pregar e ensinar o Evangelho de Cristo, aqueles que estavam formando a igreja também formavam discípulos, ou seja, o ensinavam no caminho onde que deveriam atuar. Ao serem informados de que o Evangelho havia chegado lá na Antioquia, segundo está ali em Atos, capítulo 11, versículo 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviam Barnabé para ajudar a constituir a personalidade ali daquela igreja, a reforçar o ensino, a discipular aqueles que iam sendo salvos. Viu ali uma igreja viva, cheia de graça, cheia da ousadia de Deus, conforme está em Atos 11, capítulo 23. Como um homem muito cheio do Espírito Santo, Barnabé encorajou os demais. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava muito de instrução, ou seja, precisava de um acompanhamento efetivo. E ali aconteceu isso. Além de estabelecer um ponto de pregação, uma igreja, é necessário que se dedique ao ensino, à palavra, que se dedique a aprender de Cristo. Assim se forma a personalidade cristã mediada pelo Espírito Santo. Então não nos esqueça, irmãos, além de levar a palavra, nós também devemos orar, devemos ensinar, devemos pregar o Evangelho, a fim de que aquele que está sendo ou está nascendo em Cristo tenha repertório, consiga crescer em graça, em conhecimento diante das Escrituras. Bom, nós temos nesta questão também que quando a igreja ali crescia, os crentes que estavam pregando, eles tiveram e foram chamados de vários nomes. Entre aqueles que estavam em Jerusalém, se chamavam, por exemplo, do nome de irmãos, que está ali em Atos, capítulo 1, ao 16. E nós temos também que foram chamados também de crentes, conforme Atos, capítulo 2, versículo 44. Também foram chamados de discípulos, Atos 6, 1, de santos, Atos 9, 11, mas também passaram a ser identificados dentro da igreja e fora dela com um nome característico que era chamado de cristãos, E que
aquele significado tinha aquele que são pessoas que seguem a Cristo. Nós vemos que tem uma certa ala de estudiosos que falam que inicialmente essa postura de chamar de cristãos era até pejorativa. Só que os crentes daquela época não se importaram. Sendo pejorativa ou não sendo, eles se identificaram sempre como seguidores de Cristo e pregaram o Evangelho. A identidade cristã, nós temos que realmente o que define, um cristão não é este nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, a sua fé, as suas atitudes, o fruto do Espírito que mostra quais são aquilo que você e eu temos produzido no nosso cotidiano. Alguns estudiosos, como eu já tinha falado, colocaram que cristãos era uma forma de zombaria, mas na verdade, para os seguidores de Jesus, demonstravam ali um grande entusiasmo e dedicação em seguir a Cristo, pregando seja em boa circunstância ou em má. Todavia, sempre pregaram com entusiasmo, com coragem e testemunharam o Cristo vivo, capaz de salvar. Veja que a igreja primitiva lá de Jerusalém, e também deve ser a nossa demanda, investiu no ensino, no discipulado, na consolidação da fé, na identidade cristã dos novos convertidos. Você e eu temos um compromisso com o Evangelho em ensinar, em testemunhar, em levar essa palavra, pois Cristo, Ele é responsável por essa igreja, Ele é o cabeça e dará vitória a todos. Muito bem, queridos, eu concluo a nossa participação de hoje destacando com vocês a importância do caráter missionário que houvera na igreja de Jerusalém, que mantivera esse espírito, espalhar a pregação do Evangelho e, ao invés de houver uma retração, houvera uma expansão. Então, para aqueles que perseguiram a igreja de Jerusalém, achando, agora com essa diáspora, com essa dispersão, a igreja minguará. Houvera, pelo contrário, um avanço por conta do seu aspecto missiológico, e a igreja, ao invés de minguar, de retrair, ela cresceu e expandiu. De maneira que a formação da igreja em Antioquia e o envio de Barnabé e Saulo mostram que o Espírito Santo estava guiando a igreja para cumprir o propósito de Jesus. E qual era? Fazer discípulo de todas as nações. Você lembra de Mateus 28? Jesus disse: ide, ensinai todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De maneira que a missão da igreja continua viva, latente, patente, relevante, e cada cristão é chamado a participar dela com dedicação e fé. Inclusive você, inclusive eu, estamos enxertados no corpo, fomos chamados por uma missão. O Ide nos contempla. Marcos 16,15 fala diretamente com cada um de nós. Que a graça do Altíssimo seja sobre nós todos, que possamos usar esse expediente para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, e que por meio de nossas vidas, o nome dele, somente dele, seja eternamente glorificado. Eu desejo muito que o Senhor te abençoe e, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.